Mas é interessante as coisas que você trouxe, os conteúdos mostrando o que a gente já caminhou, que hoje a gente tem esse espaço de diálogo aqui. É claro que é pouco, mas a gente está caminhando. É o que você disse também, enquanto a gente estava caminhando aqui nas nossas palavras, são passos lentos. Felizmente ou infelizmente, né? Claro que a gente gostaria que fosse mais rápido algumas coisas, mas a gente, pela sua pesquisa, a gente até assusta um pouco. Fala, nossa, então até as mulheres que não têm filhos, que não deveriam talvez ter essa culpa, ou nem que a outra também não tem que ter culpa, né? Quem tem filhos também não tem. Vou até refalar aqui, porque senão fica mal entendido, mas a gente não precisa carregar uma culpa, mas a gente carrega uma culpa, né, que pode ser aí, na verdade, dissolvida ou reentendida ao dividir as responsabilidades. Porque quando a gente divide, fala, não, eu estou aqui trabalhando, mas meu marido está com meu filho. Ok, então a culpa é dissolvida, se é que é uma culpa, né? Eu não sei se essa palavra é a melhor palavra que a gente pode falar, mas é muito do que como a gente se sente quando a gente está fora, trabalhando até de noite e tudo. Então, são passos lentos. Eu gostaria que fosse mais rápido em muitas situações, mas gostaria que as mulheres também fossem menos angustiadas. Eu acho que tem um acordo com a gente mesmo, sabe? Que a gente tem que fazer. É isso que eu queria falar hoje. Eu acho que é um ponto muito, muito importante. Quando eu falei, vamos ser um pouco mais gentis com a gente mesmo, menos angústia, menos pressão que muitas vezes a gente se coloca. A gente mesmo, sabe? E traz para perto, né, essa conversa com a família, cria espaços para que as coisas... E esteja em paz. Eu acho que também tem um outro ponto, Vivi. Esteja em paz com as suas escolhas. Né? Porque aquela história, eu preciso trabalhar porque eu quero ter, né, quero ter uma renda que é minha, mas aí eu não estou com meu filho. Aí, assim, a vida não é feita de escolhas. Vamos ficar um pouco mais em paz com isso. E aí eu acho que tem uma questão importante aqui. Que se a gente põe todas essas cartas que a gente pôs hoje na mesa e a gente entende o porquê essas coisas acontecem, como elas acontecem, isso nos ajuda a poder olhar para elas de maneira mais consciente e poder agir sobre elas de maneira mais leve. Né? Porque, no fim, a vida é corrida mesmo. O mundo é acelerado muito mais hoje do que era. Né? A gente tem milhares de demandas, e aí é o WhatsApp, é o e-mail, tem milhares, a gente está sendo estimulado a todo momento por muitas coisas. Então, a vida é uma vida acelerada. E que também a gente traz aqui essa aceleração como fonte de angústia que não diz respeito somente às mulheres. Sim. Certo? Então, assim, vamos ficar um pouco mais, né, em paz com essas escolhas ou menos angustiadas com essas frentes, porque já existe um espaço que foi percorrido. E ele não tem volta. Né? As mulheres estão aí, sim. Você estava comentando, metade da força de trabalho da população economicamente ativa no Brasil é composta de mulheres. Quer seja por diferentes necessidades, desde a mulher, né, de uma classe social menos favorecida, que precisa ali sustentar os seus filhos, até mulheres de classes, né, mais favorecidas e que buscam, enfim, objetivos diferentes, pessoas diferentes. Mas o fato é, vamos olhar para isso de maneira menos angustiante, né? Porque acho que todo mundo fica melhor, sabe? Eu acho que aí você tem mais espaço de conversa. Quando a gente está menos ansioso, né, para uma situação, ou menos angustiado, as coisas tendem a fluir melhor. Porque senão a gente acaba adotando um comportamento mais agressivo. É como se você estivesse o tempo inteiro, né, numa posição de retaguarda e de batalha e numa defensiva. Né, e isso também não ajuda. Então, se a gente for pensar no nosso dia a dia, né, parar e ficar em paz com isso, menos angústia, menos culpa, né? Procure aprender, leia, né? Veja a questão da educação dos filhos. Quer dizer, vá se apropriando também desse tipo de informação para que a gente vai ver que muitas vezes a gente acaba exagerando, sabe, em algumas coisas. Eu acho que a gente tende a se cobrar muito mais do que eventualmente o exterior está nos cobrando. Sim. Sabe? Então, a gente tem 1000 pensamentos por minuto, né? Você imagina, 1000 pensamentos por minuto. A mulher é multitarefa, né, que a gente fala? A mulher é multitarefa. Então, é 1000 possibilidades da coisa dar errado, da coisa dar um problema. Ela faz tudo ao mesmo tempo, porque é também um jeito da mulher operar, que é diferente do jeito do homem operar. Né? E não dá para querer puxar necessariamente um para o outro, mas como é que eu faço isso, trabalhar em meu benefício, né? E não contra mim. Sim, né? e é sobre diversidade, né, Ana? É sobre diversidade. Então,
A mulher está aqui, ela quis esse espaço. Sim, ela quis esse espaço, ela tem direito a esse espaço. E você, gestor, tem que aprender a como é que você vai lidar, então, com uma mulher nesse departamento onde nunca teve antes, com uma pessoa com deficiência, qualquer outra questão. Sim. Você vai precisar aprender, porque essa é a grande riqueza da gestão, é também estar aprendendo o tempo inteiro. Né? E trazendo diferentes, que aí a gente vai conseguir... trazendo a diversidade para dentro do departamento, a gente vai ter outros resultados que a gente nem imagina quais são. Acomodar essas diferenças, né? Porque isso é um ponto... abraçar, acolher. Abraçar, acolher, né? Fazer o melhor deste espaço, que inclusive pode ser muito mais produtivo, se a gente for trazer para essa questão, né, da produtividade, de equipes, né, com alto desempenho. Quer dizer, você acaba tendo um espaço para gerar maior... possibilidade, digamos, de uma produtividade maior. Sim, né? Acomodar esse tipo de coisa, independente do público com o qual a gente realmente está falando. Então, não estamos falando só de mulheres e homens, mas outros grupos que também permeiam esse contexto da organização. Então, esse é um papel importante do gestor. Né? Identificar essas diferenças, identificá-las, acho que primeiro, perceber que elas existem, né? E aí poder trabalhar com cada uma delas da melhor maneira, porque no fim você encontra, as mulheres estão aí no mercado de trabalho. São potencialidades completamente diferentes. Não é um caminho sem volta, né? Já não é um caminho que tem a volta, né? Então assim, a gente não vai retroceder neste sentido. A gente só vai aumentar porque já faz parte, né? E vai cada vez mais fazer parte. A gente usar o talento das pessoas da melhor maneira possível. Sim. Então, eu tenho uma visão otimista, viu, Vivi? Eu acho que tem um espaço, porque a gente vê o caminho sendo percorrido, ainda como você falou, que seja lento e que a gente gostaria que fosse mais rápido, mas são mudanças que sociais, né, de formas de pensar, e essas mudanças não acontecem de maneira rápida. É com conhecimento, né? Conteúdo, conhecimento que a gente vai podendo ultrapassar essas barreiras aí de consciente coletivo, do que foi construído até hoje. Então, cada dia a gente está aprendendo.